Os profissionais da segurança pública são considerados heróis, muitas vezes. São muitas as crianças que sonham um dia trabalhar como um bombeiro ou um policial. Mas hoje, quem está neste ambiente luta para salvar a própria vida. São situações que desafiam estes servidores da segurança pública a manter a saúde mental e desempenhar bem as suas funções. Medo. Medo de ser transferida, porque onde eu estava, eu fui ameaçada, fui coagida por um delegado regional que virou para mim e falou que se eu continuasse me afastando do trabalho, tirando licença médica, queria me colocar à disposição e iria me transferir para Belo Horizonte. Tristeza. Hoje eu não tenho forças. Eu não tenho forças para nada, eu não tenho vontade de fazer nada, nem de ler um livro, nem de estudar mais. Eu não tenho forças nem para conseguir estudar para sair desse buraco onde eu estou hoje. A polícia, ela foi me matando aos poucos. As palavras são de uma servidora da Polícia Civil de Minas Gerais. Ela trabalha no norte do estado e não será identificada porque teme ser punida. Está doente e afastada, com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Desde 2020, que foi o meu primeiro afastamento psiquiátrico, eu nunca mais quis pegar arma de fogo, porque eu não tenho condições psicológicas de ter uma arma para me proteger e proteger os outros também, porque eu vivo assim num estado de nervo, de ódio, de revolta tão grande que basta uma coisa mínima para eu explodir. Quando adoece, é taxado de preguiçoso, tá fazendo corpo mole, não quer trabalhar. A policial conta que chegou a ser perseguida por um colega. Ele começou a me perseguir, a denegrir a minha imagem, o meu trabalho, a ficar falando mal de mim para os colegas. Eu fiquei muitos anos aguentando essas coisas. Cheguei a fazer uma comunicação. O delegado, na época, não deu seguimento no procedimento, sob a alegação de que a pessoa estava no estágio probatório e que eu iria atrapalhar a carreira dele. Ela relata sobrecarga no trabalho e já precisou fazer funções de outros colegas. Quando o prazo por exemplo, de um flagrante que tem 10 dias para concluir, estava esperando, eu ia lá e relatava, o delegado somente assinava. Depois ficou mais fácil ainda com a assinatura digital. Eu pegava plantões que a autoridade policial nem comparecia na delegacia, nem sabia assim, o que se passava lá. Já aconteceu de delegado nem ler o que eu tinha digitado. A medicina afirma que policiais são mais vulneráveis às doenças psiquiátricas. Pelo menos 5 motivos contribuem para isso: assédio, cobrança exagerada pelo cumprimento de metas, desgaste físico e emocional, endividamento e insegurança jurídica. O problema é que, geralmente, as instituições não estão atentas a isso. Nós temos hoje um Brasil em que nós somos campeões mundiais em depressão em termos percentuais. Somos campeões mundiais em ansiedade em termos percentuais. E o que foi mudado na estrutura dessas instituições? Nada. A gente precisa mudar, a gente precisa proteger. Se você não tem um sistema, um plano de carreira e carga de salários, por exemplo, que te dá sustentação suficiente para você ter uma vida mais tranquila,
também é um fator adoecedor. Se você, além de trabalhar no seu trabalho, você tem que fazer bico, fazer um trabalho segundo ou terceiro para poder suplementar a renda, também é mais estressante, é mais adoecedor. Reconhecer que está com doença mental e que precisa de ajuda não é fácil, principalmente entre aqueles considerados super-heróis. Essa população, via de regra, não tem coragem de fazer isso. Por que não tem coragem? Porque corre o risco de perder a arma, e perder a arma para eles é perder toda a possibilidade de trabalhar, é se desproteger e desproteger a família, o que gera muito medo. Só que se você fala a verdade, diz a verdade, vai até o psiquiatra e procede o tratamento, você fica protegido, a sua vida e a dos outros. E ainda mais, você vai ter a possibilidade de voltar a usar a arma, porque essas doenças são passageiras. Acolhimento. Algo que deveria ser obrigatório quando os servidores da segurança pública ficam afastados por motivos psiquiátricos e retornam ao trabalho. Mas a realidade é outra. Ela sofre mais violência externa por causa da discriminação, das perdas de oportunidades, não deixar com que a pessoa cresça dentro da instituição. Porque é deprimido, porque é ansioso, porque é isso e aquilo. Eles sofrem muito mais violência. O acolhimento, o respeito ao outro, a gente põe um nome muito importante para isso. Chama-se empatia. Tenha empatia com a dor do outro. Tenha empatia com a doença do outro. Doenças mentais não tratadas podem levar ao ápice, que é o suicídio. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2022, Minas tinha 36 mil militares e registrou 16 casos de policiais que tiraram a própria vida. Mesma quantidade registrada no estado de São Paulo, que no mesmo ano possuía um efetivo 120% maior, com cerca de 80 mil profissionais. O trabalhador da segurança pública, ele tem sido mais olhado, mais observado nesse ponto de vista de qualidade de vida há pouco tempo, né? E a finalidade, né, última das instituições de segurança, geralmente é apresentar resultado, as metas, né, a produção, e isso não entra essa questão, né, que tá alarmando a gente, que é a questão dos suicídios. Este policial penal, que também não será identificado, comenta que nos últimos anos várias reivindicações foram feitas ao governo estadual, pedidos até então sem respostas. Na concepção dele, isso contribui para o adoecimento mental de policiais. Entra o governo, sai o governo e todos os anos a gente tem que mostrar a cara na rua para a sociedade para a gente mitigar um pouco dessa propaganda que muitas vezes ela não corresponde com a realidade. Você vai ficando cada vez mais desmotivado, você vai perdendo a energia para conseguir fazer o máximo com o mínimo que você tem. Então isso aí afeta diretamente o emocional, afeta diretamente o nosso psicológico e indiretamente e diretamente também a prestação de serviço para a população, que talvez é uma das que mais sofre também. Além da sensação de abandono, o medo é real. Medo de não voltar para casa. Medo de dar um beijo no seu filho, dar um beijo na sua esposa e ir para o trabalho e não saber se você vai conseguir voltar. Seja porque você está no trabalho, encarcerado, no sistema prisional, ou durante a volta, que alguém te reconhece e você não consegue voltar para casa. E a gente tem realidades aqui no norte de Minas de irmãos que foram assassinados, né? Então a gente tem esse medo constante, mas a gente aprende a lidar com ele. Ele diz que o sistema carcerário não favorece a ressocialização e vive abarrotado. Em Minas, há 64.490 pessoas presas, mas o sistema comporta apenas 44.064. Os números são da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Como que você imagina ressocializar um indivíduo privado de liberdade, uma cela que era para ter 8 pessoas e essa cela tem 20 pessoas? Algumas situações que elas não conseguem dormir deitadas porque não cabe. Elas têm que ficar sentadas, elas têm que ficar em pé. Como que você consegue ressocializar uma pessoa assim?
Problemas que comprometem a saúde mental viraram rotina também no Corpo de Bombeiros. Este sargento, cuja identidade será preservada, afirma que o efetivo é baixo. Quem está na ativa trabalha sobrecarregado e pressionado a atender a todas as ocorrências que chegam. O efetivo é muito reduzido, o número de ocorrência é muito grande, então acaba sobrecarregando. Quem está de plantão deveria entrar de plantão no mínimo 20 homens. Às vezes entra 10, 12, 13, 8. E sem contar que não pode adoecer. Você não pode entrar com atestado. E a percepção dele é confirmada por números. Na corporação, há 6.014 praças e oficiais. No entanto, o efetivo deveria ser composto por 7.999 militares, como determina uma lei estadual. Há déficit também na Polícia Militar. Faltam quase 13.360 policiais. Este especialista em segurança pública pontua que essa defasagem atinge principalmente os menos favorecidos. Porque o rico tem condições de pagar uma segurança particular para ele. E o pobre que precisa da instituição policial paga as consequências por tudo isso. Quando o efetivo é insuficiente e não acompanha a demanda, a criminalidade sai ganhando. Eles têm essa ciência, tudo. O crime organizado, eles programam. O crime organizado hoje afeta vários setores, né? Inclusive setor de saúde, como é o cigarro que vem do crime, setor de saúde. E eles sabem mapear as cidades que não têm estrutura policial, que tem um acesso mais difícil para chegar a eles. É mapear, eles metem um assalto a banco, em empresas grandes, e tem um sucesso com facilidade. Cláudio Antunes de Sá é policial civil aposentado e também se posiciona favorável a mudanças. A sociedade quer que o policial seja um super-homem. O policial não é um super-homem. Se for preciso o policial morrer em combate, mas que seja uma luta justa, em igualdade com o crime, com equipamento suficiente, com veículo suficiente. Sim, nós policiais de Minas Gerais não temos medo do embate com o crime organizado, mas também nós temos que falar da ineficiência do poder governamental em todo sentido. Ele conta que acompanha vários servidores que estão afastados e diz que eles não são amparados como deveriam pelas instituições. Mas ninguém sabe o que vai ser a sequência do tratamento dele, o que está passando, se o grito dele é um problema toxicológico, se é um problema financeiro, se é más condições de trabalho. Simplesmente pega o policial que está em crise, prende ele ou ele fica afastado por um certo tempo. E aí o governo lava as mãos. Iniciativas tentam resolver os gargalos citados na reportagem, mesmo a conta-gotas. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria cita uma parceria firmada recentemente entre a ABP e a Polícia Militar de Minas Gerais. E criamos a primeira residência médica de uma associação de qualquer especialidade médica no Brasil. Aí criamos a residência médica integrada, que é da Polícia Militar de Minas Gerais com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Portanto, em 2026, nós temos a primeira turma oficial de psiquiatras formados no sistema ABP, Polícia Militar de Minas Gerais. Enquanto isso, quem um dia sonhou em defender a sociedade, luta e tenta se recuperar. Era um sonho que se tornou um pesadelo. Quem está de fora não conhece, não sabe como realmente as coisas funcionam dentro da segurança pública. Nós procuramos o governo de Minas, que afirmou que acompanha os dados sobre a saúde mental dos servidores estaduais em Minas Gerais, incluindo os trabalhadores das forças de segurança, atuando de forma preventiva para zelar pela qualidade de vida de todos os servidores estaduais. Entre as políticas executadas, o governo diz que desenvolve ações de acolhimento biopsicossocial e que esses atendimentos acontecem em todo o estado, além de oferecer grupos de conversas a respeito de temas variados relacionados à saúde mental, como mediação de conflitos, autocuidado, luto, saúde, educação financeira, entre outros. Em relação à Polícia Militar de Minas Gerais, o governo diz que realiza anualmente
o Programa de Saúde Ocupacional do Policial Militar, que tem como objetivo a promoção e cuidado com a saúde integral dos policiais militares da ativa, procurando prevenir, identificar e controlar os riscos relacionados à atividade policial militar através da realização de avaliação de saúde nas áreas médica, odontológica e psicológica. O governo afirma que a Polícia Civil disponibiliza o Centro de Psicologia do Hospital da Polícia Civil, que oferece atendimento psicológico clínico por meio de sessões presenciais e também por teleconsulta para servidores da ativa, aposentados e dependentes da capital e do interior do estado. E a gente lembra, é claro, que é sempre preciso pedir ajuda especializada. Isso salva vidas. Como a gente viu aí o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria falando, o reconhecer a situação é o primeiro passo para conquistar a saúde e o bem-estar.